Você agora participa da celebração eucarística na Bom Jesus do Vale. Meu bom Jesus, por vosso sangue derramado na cruz, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero agradecer a Tereza Calonge, que antes da missa realizou um belíssimo show aqui, nos fazendo refletir e entre nós, né, indo até Deus e Deus descendo até o nosso coração. Quero acolher a todos vocês. Me falaram que um pessoal que nos acompanha do Rio de Janeiro está aqui participando da celebração eucarística. Sejam bem-vindos à Igreja do Bom Jesus. Eles vieram aqui conhecer a nossa igreja. Reconhecendo os nossos pecados, peçamos perdão a Deus para celebrarmos com dignidade essa Santa Missa. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, eleison, eleison.
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista,
outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja, ela celebra a festa dos santos no dia do nascimento para Deus, no dia da sua morte. Por isso, a igreja sabe que morrer significa entrar na presença de Deus, na glória de Deus. Exceto João Batista, a Santíssima Virgem Maria, nós celebramos o dia do nascimento. Mas todos os outros santos, nós celebramos o dia que nós chamamos o dia natal, o dia do nascimento deles para Deus. E para São Pedro e São Paulo, nós temos algumas festas muito especiais. No dia 25 de janeiro, nós celebramos a festa da conversão de São Paulo. No dia 22 de fevereiro, nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. E no dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo. A igreja no Brasil, por uma autorização especial da Santa Sé, ela transferiu a festa do dia 29 para o domingo seguinte, porque aqui no Brasil não é feriado, e para com que mais fiéis pudessem celebrar a festa desses dois grandes homens. Nós sabemos que eles foram martirizados, por isso a igreja hoje se reveste de vermelho. Essa cor ela é usada no dia de Pentecostes, nas missas votivas do Espírito Santo, nas missas da humanidade de Cristo, no domingo da paixão de Jesus, na sexta-feira da paixão, mas também é utilizado quando algum homem ou alguma mulher, algum santo, derramou o seu sangue, foi mártir. Por isso nós utilizamos no dia de hoje esta cor. E São Pedro e São Paulo, eles foram martirizados, nós não temos a data precisa, mas sabemos que foi quando Nero era imperador de Roma. Nero mandou colocar fogo na cidade de Roma. Muitos historiadores colocam que ele colocou fogo na cidade de Roma. Na verdade, ele colocou fogo na cidade antiga de Roma. E ele culpabilizou os cristãos. Por isso, muitos cristãos foram colocados como tochas acesas para não repetir o ato de professar a fé em Jesus Cristo. Por isso, a data do martírio de Pedro e Paulo é colocado entre o ano de 64 ao ano 67. E nós celebramos porque eles são considerados as primícias da igreja, os primeiros da igreja. E quando nós olhamos
a vida de cada um, nós olhamos a diferença com que cada um marcou a sua presença na igreja. Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Depois de uma noite de pesca, uma noite que eles nada apanharam, não apanharam nenhum peixe, Jesus faz a pesca milagrosa. E Pedro diz uma frase a Jesus que é muito interessante e importante para nós. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele chamou Jesus de mestre e lançou as redes e apanhou muitos peixes. Depois dessa pesca milagrosa, Jesus fez um convite a ele: segue-me. E ao mesmo tempo um desafio: serás pescador de gente. Por isso Pedro foi convidado a pescar pessoas. Se nós lermos os evangelhos, nós encontraremos um Pedro muito intempestivo. Era o homem das primeiras palavras. Ele tomava, muitas vezes, a voz em nome do grupo. Como nós ouvimos no Evangelho de Mateus, que acabamos de escutar, quando Jesus faz a pergunta: e para vós, quem é que eu sou? Mesmo ali sendo uma revelação do Espírito, porque Pedro não poderia dar essa resposta da identidade de Jesus, a não ser dado pelos céus, e o próprio Jesus vai dizer isso. Pedro vai dizer a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece a identidade de Jesus, mas ainda vai ser muito difícil para ele reconhecer o Jesus da cruz. Por isso, Pedro vai, num determinado momento, quando Jesus disse da cruz, vai dizer: Deus não te permita tal coisa. Às vezes nós não queremos a cruz, nós não queremos o sofrimento, nem a dor. E Jesus vai dizer a Pedro: passa para trás de mim, porque está falando como Satanás e não como as coisas do alto. No momento dessa caminhada, Jesus disse a Pedro que ele iria negá-lo. E de fato negou. Mas Pedro não entrou num processo viciante de culpa. A culpa nos faz repetir medos e atos. Pedro entrou num processo de misericórdia. Porque no momento em que Jesus estava carregando a cruz, Jesus olha para Pedro. O evangelista nos diz que Pedro chora amargamente, porque ele havia negado Jesus. Depois da ressurreição, Jesus ele teve alguns momentos especiais com alguns discípulos da primeira hora, com Tomé, mas teve um momento muito especial com Pedro. Lá no início, lá recordando o mar de Tiberíades, recordando aquele primeiro chamado. Foi às margens do lago de Tiberíades que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, poderíamos até utilizar o grego, mas Pedro vai dizer assim: não, eu gosto. Por isso não é Pedro que se adaptou a Jesus. Na terceira vez, Jesus disse a Pedro: Pedro, você gosta de mim? Foi Jesus que se rebaixou até Pedro. E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Por isso, Pedro, ele se tornou importante, porque Jesus pediu a ele para confirmar a fé dos irmãos. E Jesus havia dito a ele que ele seria a pedra onde ali estaria alicerçada a igreja.
Por isso esse dia é um dia de oração também, pela sucessão apostólica. Quando nós olhamos para o Papa Francisco, também somos convidados a ver Pedro. E hoje nós estamos lendo a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Uma leitura muito linda, que merece ser refletida durante essa semana por cada um de nós. Depois que Pedro, ele recebe o Espírito Santo e ele começa a anunciar que Jesus está vivo, Pedro, ele foi levado para a prisão. Nós escutamos justamente hoje essa leitura. Ao ser levado para a prisão, a igreja, ela fica sabendo da prisão de Pedro. E a igreja começa a rezar continuamente a Deus por Pedro. A força de uma igreja em oração é capaz de mudar tudo. Às vezes nós transformamos Deus no nosso sofá, porque a gente diz, eu rezo em casa, eu faço tudo em casa. Mas esquecemos que nós vivemos nesse momento uma comunhão. Nós professamos todos os domingos, creio, na comunhão dos santos. Por isso existe um campo espiritual quando a igreja ela está reunida em oração. Existe um momento espiritual acontecendo. E a leitura diz justamente isso. A igreja rezava continuamente a Deus por Pedro. E Pedro, ele foi libertado da prisão. Mas há um verbo que é colocado na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos que é profundamente importante para nós. A presença misteriosa de anjo. E quando o anjo toca em Pedro, diz, levanta-te. Ou o mesmo verbo que está lá quando Jesus, ele ressuscitou. Jesus se levantou da morte. É interessante quando nós olhamos isso. O mesmo verbo utilizado aqui. Por isso, Pedro foi convidado a se levantar. E se levantar para ir ao encontro da igreja que estava reunida. Por isso a igreja sempre é convidada a esses movimentos, de ficar em pé, de, como diz o Papa Francisco, de ir em saída, de buscar pessoas. Não adianta a gente ter uma fé somente nossa aqui, todos os domingos. É preciso que a gente diga às pessoas daquilo que foi capaz de impactar a nossa vida. Nós também olhamos hoje a figura do apóstolo Paulo. Paulo, ele não conheceu o Jesus histórico, ele conheceu o Jesus da fé. Ele era um homem de uma situação econômica muito boa. E ele foi profundamente muito educado. Nasceu num grande centro urbano e era ao mesmo tempo judeu, era fariseu, era da tribo de Benjamim, e ele foi educado na escola farisaica, uma das escolas mais importantes do primeiro século, que é a escola de Gamaliel. E Paulo recebe uma função do Sinédrio, de perseguir os cristãos. Mas não é todo tipo de cristão. Eram os judeus que moravam fora da Palestina, eram judeus helenizados e que tiveram uma facilidade muito maior de adotar a fé cristã. Por isso, Paulo ele é enviado a Damasco. E o livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, ocupando boa parte desse livro, vai narrar a história de Paulo. A sua conversão, uma conversão espiritual, a queda, o tornar-se cego, o caminhar, o ser acolhido na comunidade por Barnabé. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver que Paulo começa a fazer uma maturação na fé.
ele não se converte e começa a pregar. Ele tem um tempo de se maturar, amadurecer na fé. E quando ele é convidado por uma comunidade de Antioquia, ele vai procurar o apóstolo Pedro. A convivência dos dois não foi uma convivência muito fácil. No livro dos Gálatas, Paulo vai dizer isso, que teve dificuldades de convivência com Pedro, mas respeitava a autoridade de Pedro. Mas Paulo, ele foi tão importante que Pedro ficou só no mundo do judaísmo. Paulo, ele levou o cristianismo, ele levou Jesus Cristo para além do mundo semita. Ele levou Jesus Cristo para as nações. E um dos nomes que nós encontramos na Sagrada Escritura, nas cartas paulinas, é Paulo dizendo: Jesus é o Senhor. Essa é a maior mensagem de Paulo. Jesus é o Senhor. E Paulo, ele perde tudo para poder encontrar-se em Jesus. Realiza muitas viagens missionárias. Se vocês tiverem a curiosidade de digitar em casa, no Google, vocês vão perceber aquele caminho enorme do qual ele percorreu para fundar comunidades cristãs, para falar de Jesus Cristo. E, diferente de Pedro, que morre crucificado, de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como Jesus Cristo, Paulo, ele morre degolado. Mas há uma coisa que nós ouvimos na carta do apóstolo Paulo ao jovem bispo Timóteo, porque a carta do apóstolo Paulo é para instruir um jovem bispo, que é chamado Timóteo. Paulo diz uma coisa que uniu ele e Pedro: combati o bom combate, guardei a fé. Eu completei a corrida. E é lindo nós podemos ver essas imagens que foram utilizadas por Paulo. Elas são imagens lindas. Combati o bom combate. O tempo inteiro nós estamos em luta. A nossa vida é movimento. O nosso corpo é movimento. O que nós mais escutamos nos dias de hoje, né? Que nós temos que nos movimentar. Seja em qualquer idade, nós temos que fazer movimentos. Existem esses movimentos externos, mas existem também movimentos internos. E esses movimentos, eles acontecem. Às vezes nós vamos amadurecer com um sofrimento. Às vezes nós vamos amadurecer com uma perda. Às vezes nós vamos amadurecer quando nós ouvimos um não. Às vezes nós vamos amadurecer quando nós não somos ali ouvidos e escutados. São os combates que a vida nos oferece. Mas às vezes nós fazemos combates que são totalmente desnecessários. Nós gastamos energias em coisas que não são importantes para a nossa vida. Mas Paulo diz: olha, eu combati o bom combate. Eu priorizei aquilo que era importante. Aquilo que era verdadeiramente importante. Eu guardei a fé. Eu fiz a corrida, não é? E guardei a fé. Por isso, essa realidade descrita para o Paulo une os dois. Os dois guardaram a fé. E a fé, ela é uma virtude teologal. Quando é que nós recebemos a fé? No dia do nosso batismo. Aliás, nós recebemos 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. A fé é o dia de hoje, é o tempo presente, é o momento em que nós estamos caminhando. A esperança é a realidade futura, onde nós estamos olhando, para onde nós estamos colocando o nosso olhar. E o amor é aquilo que nós realizamos todos os dias, é aquilo que nos conecta com o passado, com o presente, com o futuro. No dia em que a gente se encontra com Deus, Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, no capítulo 13,
que não vai existir nem mais a fé, nem mais a esperança. Porque o espelho foi quebrado. A gente se encontrou com aquilo que tanto buscamos. Mas o amor, ele vai permanecer. Por isso que a gente, nos dias de hoje, nesse momento, nessa celebração eucarística, a gente peça um dom do Espírito Santo, que ele reative em nós essas virtudes que estão, às vezes, adormecidas no nosso interior, para que a gente possa, assim como Pedro e Paulo, o dia em que estivermos que encontrar com Deus, e todos nós faremos esse encontro, a gente possa dizer, olha, eu fiz o bom combate, realizei uma boa maratona, fiz uma corrida, mas diante disso tudo eu guardei a fé. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e peçamos isso a Deus. Os santos, eles sempre edificam a nossa alma. Santa Teresinha já dizia, se existe uma só alma santa na igreja, é capaz de elevar a igreja inteira. Que a gente possa, nesse momento, pedir a Deus a santidade, mas que seja revigorado dentro de nós as virtudes teologais da fé, da esperança e do amor, da caridade. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas, pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança, aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiverem ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus, clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor.
Já desponta entre os montes a luz do sol e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Cultivando essa terra, te virá do suor de nossas mãos o que de melhor nascer. Eis os frutos que colhemos, o vinho e pão que se converterão no sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Em tuas mãos está todo nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. E nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações nós. ao alto. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação darmos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. E unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza.
Os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores? Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Valmor e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Nós os pedimos, ó Deus, recebei com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, e levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, a oferta de Abel. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as bênçãos e graças dos céus. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Aristóteles, Célio, Rubens, Lúcia e todos por quem celebramos esta missa. Partiram dessa vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos a vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro,
Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria que vem do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Quando entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar. E o noivo a te esperar. Quando entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar. E o noivo a te esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus,
sustenta, Jesus. Toda minha alma se estremece, Jesus. És a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver. Quando entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta, Jesus. Toda minha alma se estremece, Jesus. És a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na terça-feira nós teremos missa às 19 horas e depois o grupo de oração com a pregação da doutora Filó. E na quinta-feira nós teremos o grupo Sopro do Vale. Nós estamos trabalhando esses dias as doenças espirituais. Nós trabalhamos na semana passada a ira e essa semana que entra agora, uma outra doença espiritual. Teremos lá na Catedral Cristo Rei um evento para pais, avós, com a presença da doutora Filó, do doutor Rodrigo Carneiro, que é um psiquiatra, a doutora Vaníria Ferrari, o promotor Casé Fortes, psiquiatra doutor Belisário, a doutora Amanda Zanó e a jornalista Larissa Carvalho. Vai ser no próximo sábado para pais, começando de manhã até às 3h30 da tarde. Então todos estão convidados, as inscrições são feitas pelo Simpla. Quero rezar pelos jovens da Crisma. Um grupo deles assentaram todos juntos lá, e eu estou de olho neles, porque eu falei que se eles conversarem durante a missa, inclusive o Pedro está na beirada de cá, e quem é a de cá? E tem um que é o Léo, não é isso? Que
fez assim, ó. Isso. Deus abençoe vocês por fazerem a crisma. Hã? Amém? Muito bem. Gosto de ver os jovens aqui, são muitos, né? Fico muito feliz com isso. Não desistam da crisma. Permaneçam. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Devolva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na porta da igreja vocês vão receber o Jornal do Vale. Está muito interessante as matérias dessa semana. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Meu bom Jesus, por vosso sangue derramado na cruz, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Apoio TV Banqueta.